Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 21 de novembro, é um domingo e um domingo muito especial. Hoje celebramos a solenidade de Cristo Rei, Cristo como Rei do Universo. E é muito significativo que cheguemos exatamente na passagem do capítulo 27 do Evangelho de Mateus, em que Cristo é levado até a cruz. É na cruz que ele se mostra rei, o rei, para alguns, rei dos judeus apenas, mas para nós, o rei do universo. É isso que nós vamos hoje meditar no capítulo 27, nos versículos 32 a 44. Os que passavam insultavam Jesus: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Até no último momento, Jesus vai sofrer o escárnio, a humilhação. Mas é neste caminho que ele mostra o seu reinado. O reino de Deus é dos pequenos, dos simples. O reino de Deus é daqueles que transmitem paz e justiça. Vamos ouvir então o texto bíblico que hoje será para nós proclamado pela Neide Conceição Alves, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Preparemos nosso coração, então, para acolhermos a palavra de Deus. Os que passavam insultavam a Jesus. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, na cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Aí deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as roupas dele. E ficaram aí sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. As pessoas que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: você que ia destruir o templo e construí-lo em 3 dias, salve-se a si mesmo. Se é o Filho de Deus, desça da cruz. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, junto com os doutores da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar.
é Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que Deus o livre agora, se é que o ama. Pois ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo também os 2 bandidos que foram crucificados com Jesus o insultavam. Depois de toda a farsa montada pelas autoridades religiosas e políticas, Jesus agora é levado à morte. A cruz era a sentença de morte que os romanos reservavam para os inimigos políticos, para os rebeldes que recusavam a ordem imposta pelos poderosos. Os 2 bandidos crucificados com Jesus eram subversivos que almejavam poder para derrubar o poder romano. Todavia, com Jesus é diferente. Na cruz ele vai ser reconhecido como o Rei Messias, o Filho de Deus e o Filho do homem, que na impotência de sua morte vai dar o Espírito de Deus a todos que se abrem para o amor. O amor é onipotente e ao mesmo tempo impotente. É dinamismo que traz vida, mas depende de ser aceito ou não. A execução de Jesus, narrada neste texto que acabamos de ouvir, é cercada de ódio. O vinho misturado com fel visava abrandar o sofrimento, mas lembra o Salmo 68, versículo 22. Puseram fel no meu alimento, na minha sede deram-me vinagre para beber. A partilha das roupas do condenado era direito dos soldados, mas lembra também o Salmo 21, versículo 19. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha túnica. Os 2 salmos se referem ao justo perseguido. Jesus é justo e inocente. O letreiro da cruz representa a acusação de morte. Jesus é o Rei Messias que todos esperavam, mas foi rejeitado, porque ironicamente as pessoas querem a libertação, mas sem lutar pela justiça. E agora temos as revelações. A multidão que passa, as autoridades, sumos sacerdotes, doutores da lei e anciãos, e até os revolucionários, os 2 bandidos, todos eles deixam bem claro que confiavam mais no poder do que na justiça. A multidão repete a acusação religiosa. Tem medo de perder o templo, única segurança que possui, embora o mantenha explorado e oprimido. As autoridades, ciosas do próprio poder, repetem a acusação política, desprezando o rei que só quer a justiça que liberta. Os revolucionários também caçoam, certamente porque esperavam que a libertação dependesse da tomada de poder. Em resumo, tanto os poderosos quanto os oprimidos e os revolucionários não acreditam que a liberdade e a vida dependem da justiça e não do poder. Se és filho de Deus, relembra imediatamente as tentações que nós vimos lá no capítulo 4. Ora, Jesus renunciou ao poder que se impõe e domina. Sua força foi a de lutar pela justiça do reino de Deus. E é este rei que nós celebramos neste domingo, o último domingo do nosso tempo litúrgico. O rei que anuncia um reino diferente, um reino de justiça e de paz. E seu reino se concretiza a cada gesto de amor, de fraternidade, de solidariedade, de compromisso com os expoliados do nosso tempo, de compromisso com os pequenos, com os pobres, com aqueles a quem lhes são negado o direito. O reino de Deus se faz na partilha, se faz na misericórdia, na compaixão. O reino de Deus se faz no amor, pois Jesus é o nosso rei, é o rei do amor, da misericórdia, é o rei da paz. Eliane Farinhada, então com vocês. Mataram mais um irmão, mataram mais um irmão, mataram mais um irmão, mataram mais um irmão. Com
Contemplemos o Cristo crucificado. Peçamos ao Senhor nesse dia, a partir dessa reflexão, que nos ajude a permanecer solidários com os Cristos crucificados de hoje. Que nos ajude a olhar a cruz e a escutar os gritos e gemidos que dela ecoam. Escutar os gritos daqueles que vivem na noite do sofrimento, da violência, da injustiça e do desamor. A cruz é um grito no qual cabem todos os gritos da humanidade, desde o primeiro choro de uma criança que dorme com fome até o último suspiro de um morador de rua. Escutemos nesse dia os gritos daqueles que vivem na noite do sofrimento, os gritos dos empobrecidos, o grito dos povos e culturas condenadas à exclusão. Todos esses gritos unidos ao grito da Mãe Terra, destruída em seus ecossistemas e explorada pela ganância. Escutemos também o grito das vítimas do bilionário negócio da venda das armas, do negócio das mineradoras, o grito dos descartados e de todos aqueles que o sistema considera como sobrantes, como descartáveis. Os sem teto, os sem terra, sem trabalho, o grito daqueles que são julgados por leis injustas em tribunais que, como Pilatos, lavam as mãos. Mataram mais um irmão.